Muito bem, pessoal. Esta é a aula número 12 do curso de Lógica de Programação. Meu nome é Pedro Messias e nesta videoaula nós vamos falar sobre procedures, ou rotinas. Todo algoritmo é uma grande rotina. Tudo que vimos nas videoaulas passadas, podemos imaginar isso como uma grande rotina, mas acontece que essa grande procedure ela pode ser dividida em porções menores, né, subrotinas. E essa divisão, ela facilita a manutenção e a compreensão do algoritmo. Vamos pegar um exemplo da vida real para ficar fácil aqui de novo. Tá? Uma casa, por exemplo. Uma casa é um grande todo, né, um grande sistema. E esse grande sistema, a casa, pode ser dividido em pequenos sistemas. Cada um, e aqui entra uma coisa muito interessante, né? Na casa eu vou ilustrar bem isso. Cada um desses pequenos pedaços, né, desses pequenos sistemas dentro do grande sistema que é a casa, ele vai ter uma função específica. Então o banheiro tem uma função específica, o quarto tem uma outra função também específica, a sala, a cozinha, cada uma dessas partes tem uma função específica. Ela é especializada em algo. Ela foi feita para uma determinada atividade. E juntos, né, eu tenho uma casa que provê uma atividade no âmbito um pouco maior, que seria a vivência familiar. Então, isso é o que eu chamo de especialização. Tá? Então, quando a gente fala de procedure, elas também elas devem ter a sua especialização, ou seja, cada procedure deve possuir uma responsabilidade específica. Olha só o que eu coloquei aqui. O programador não deve ter receios em subdividir o algoritmo ao máximo. Ou seja, tente fazer com que o seu código seja dividido em partes o mais específica possível. Tá? Evite códigos, evite blocos, né? evite procedures ou rotinas que façam mais de uma coisa. Para que isso? Para que eu possa reutilizar esse código em outros pontos do sistema. Se eu tenho uma função, um procedimento que soma números, eu posso utilizar esse procedimento, essa procedure em vários locais do meu sistema, simplesmente chamando esse bloco de código, tudo bem? Sem ter que reescrevê-lo novamente lá onde eu vou utilizar. Então, se ele tiver, quanto mais enxuto ele está, quanto mais específico ele está, melhor para mim. Nós temos um exemplo aqui nessa videoaula, porque os exemplos é quem fazem a gente quem fazem elucidar melhor a questão, tá? Ou o assunto. Então nós vamos fazer um exemplo aqui. Nós vamos criar um algoritmo, que esse algoritmo vai simular uma calculadora. Esse algoritmo é um algoritmo didático, tá? Então eu vou deixar de fora uma série de tratamentos. Mas aqui já vai dar para a gente ter contato com esse assunto, né? Importante, que é de procedure. Tem uma observação aqui nesse slide, que é: quanto mais complexo e extenso for o algoritmo, maior será a necessidade de subdividir o código em subrotinas. Tá? Isso significa que se você tiver um programa muito grande, um sistema de gestão empresarial, de gestão comercial, você vai ter necessariamente um número enorme de subrotinas, cada uma específica, cada uma para fazer determinada coisa, né? Muito bem, isso não é de assustar, porque na verdade a subrotina ela facilita o código, tanto na hora de criar quanto na hora da manutenção. Na hora de criar, porque eu consigo tratar as coisas de maneira bem simples, ou seja, ao invés de ficar pensando, puxa, eu tenho uma nota, eu tenho que ter uma rotina para imprimir a nota fiscal, ou uma rotina para imprimir o cupom fiscal. Não, eu começo a pensar um pouco menor, um pouco mais especificamente. Ou seja, eu preciso de uma rotina para imprimir só o cabeçalho. Eu preciso de uma rotina só para imprimir um item, por exemplo. Eu quero uma rotina que consegue imprimir um item vendido. Muito bem, então vamos lá. Vamos para o nosso algoritmo. Isso que você está vendo aqui é uma espécie de editor. Nós vamos imaginar, é um simulador de editor, tá? E aqui nós vamos colocar o nosso algoritmo, tá? Eu vou chamar de calculadora, eu vou usar muito termos em inglês, tá? Na língua inglesa aqui. Porque nós vamos programar nessa língua, então a gente já vai quebrando aí essa barreira, tá? Então, program calculadora, tá? Programa calculadora. Primeira linha é o título do programa. Seção de declaração de variáveis, ou seja, eu chamei de var, né? Então vamos lá, var, ou seja, declaração de variáveis. Uma delas chama-se opção, do tipo numeric. A outra chama-se N1, do tipo numeric.
E a outra, a terceira variável, chama N2, do tipo numérico. O que essas variáveis vão guardar? A primeira vai guardar a opção escolhida pelo usuário, ou seja, a operação, né, que o usuário escolheu. Qual foi a opção dele? Foi somar? Foi subtrair? Foi multiplicar? Foi dividir? Tá? Essa variável vai guardar essa informação. A variável N1, chamada N1, vai guardar o primeiro número. E a variável N2 vai guardar o segundo número. Aí eu tenho o begin, ou seja, início. Muito bem. O que eu estou fazendo aqui? Eu já estou iniciando uma estrutura de programação, uma estrutura de repetição que nós vimos nas videoaulas passadas. Essa estrutura é a estrutura enquanto, né? Enquanto um teste for verdadeiro, faça. Então, o while teste verdadeiro, né? Esse teste o teste é tudo que está dentro do parênteses. Então, qual é o teste que eu tenho? Opção diferente de 5. Então, enquanto a opção for diferente de 5, faça. Do é faça, tá? While é enquanto. E do é faça. O while opção diferente de 5, do. Bom, ele vai fazer uma série de coisas. Ele vai fazer tudo que está entre a linha 8 e a linha 25. Por isso que eu já coloquei aqui, na linha 26, and while, ou seja, final enquanto. Tá? Então, essa estrutura começa na linha 7 e termina na linha 26. Tudo que estiver aí dentro vai se repetir enquanto o teste for verdadeiro, ou seja, enquanto a opção for diferente de 5. Ele executa tudo que tem entre a linha 7 até a linha 26, daí ele volta para a linha 7 e verifica se a opção é diferente de 5. Se ela ainda é diferente de 5, ele repete de novo até a linha 26. Chegou na linha 26, ele vai para a linha 7 e verifica de novo. O que eu vou fazer dentro dessa estrutura? Primeira coisa, eu vou limpar a tela. Clear screen. Limpei a tela. Então, ele vai limpar a tela e depois vai montar esse menuzinho. Show, digite, depois show, 1 para somar, depois na próxima linha 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 4 para dividir, 5 para sair do programa. Ele vai exibir essa série de linhas aí, uma após a outra, tá? Então, para o usuário, vai aparecer um menu onde ele vai ler e ele vai saber o que ele tem que fazer. Tudo bem? Então, vamos para frente. Depois que eu monto esse menu, eu leio a opção Read Option. Read Option. Estou misturando inglês com português, desculpem. Então, ele vai ler o que o usuário digitar e vai guardar na variável opção. E o usuário vai digitar ou 1 para somar, ou 2 para subtrair, ou 3 para multiplicar, ou 4 para dividir, ou 5 caso ele queira sair do programa. Tudo bem? Bom, depois que eu leio a opção que ele escolheu, aí eu verifico, né, essa opção para saber o que eu devo fazer agora. Porque para cada opção que ele digitar, eu tenho que fazer algo diferente, tá? Então, eu vou fazer dois testes aqui. Opção maior que 0 encerrado dentro de parênteses. Opção menor que 5 também dentro de parênteses. São dois testes. Então, vai verificar se opção for maior do que 5 e opção for menor do que 5, ou, em outras palavras, né, seria, se a opção estiver entre 1 e 4, né, isso que eu estou dizendo aqui, maior que 0 e menor que 5 é entre 1 e 4. Então, then, né, if opção maior que 0 and opção menor que 5, then. O que é que ele vai fazer se for de 1 a 4? Por que eu fiz esse teste? Eu fiz esse teste porque se for de 1 a 4 é porque eu já sei que eu devo ficar dentro do programa. Se fosse 5, eu teria que sair do programa. Se for maior que 0 e menor que 4 é porque eu tenho que ficar aqui dentro do programa, não preciso sair, eu preciso ficar dentro do programa. Então, como eu comecei essa estrutura, deixa eu finalizar já essa estrutura na linha 25, tá? Então, o if começa na linha 16 e termina na linha 25, tudo bem? É uma outra estrutura alinhada à primeira estrutura, while and while, tudo bem? Bom, e o que eu vou fazer caso ele esteja dentro dessa faixa entre 1 e 4? Eu vou fazer uma das 4 operações, tudo bem? Aquela que ele escolheu e que está gravada ali na opção, tá? Bom, se ele escolheu qualquer uma das 4 operações, eu já posso agora pegar os números para fazer essa operação. Então, na linha 17 e na linha 18, eu estou fazendo read N1 e read N2. Eu estou pegando o primeiro número, guardando em N1, e estou pegando o segundo número, estou, né, lendo do usuário, estou aguardando que o usuário digite, né, esses números. Estou guardando em N1, estou guardando
em N2. Bom, na sequência, o que eu vou fazer? Agora eu já tenho os dois números, eu já sei que ele escolheu uma das 4 operações, então eu vou abrir um select case, porque eu tenho 4 operações. Se fosse um ou duas opções, eu poderia abrir um if de novo. Só que aqui são 4 opções, então o select case é muito ideal quando eu tenho vários caminhos. Agora eu estou diante de uma situação onde eu vou partir para 4 possíveis caminhos. Ou eu somo, ou eu subtraio, ou eu multiplico, ou eu divido. Tudo bem? 4 opções agora. Então eu faço select case opção 1, tá? E aí eu já vou fechar aqui também para ficar mais fácil para a gente, tudo bem? Select case opção começa na linha 19, não é isso? E termina na linha 24. O que vai acontecer? Ele vai analisar qual o valor que está em opção. Caso o valor seja igual a 1, na linha 20, ali, ó, case 1, então somar N1 e N2. Opa, o que é isso? Já explico, não se preocupe. Case 2, ou seja, caso o valor que estiver na opção seja igual a 2, então subtrair N1, N2. Case 3, multiplicar N1, N2. Case 4, dividir N1, N2. Epa, e cadê as subrotinas? Cadê as procedures, né? Que é o assunto da aula? É agora que vai entrar. Tá vendo essas palavras em vermelho? Somar, subtrair, multiplicar e dividir? São os nomes das subrotinas. Imagina a subrotina como se fossem subprogramas, tudo bem? Eu tenho um grande programa, que na linha 1 eu dei o nome, eu nomeei esse grande programa, chamei de Program Calculadora. E dentro desse programa eu tenho pequenos programas, tá? Mas Program Calculadora. Calculadora é a casa, pegando o exemplo que eu fiz. Somar é um quarto, subtrair é o banheiro, multiplicar é a sala, dividir é a cozinha, tá? São pequenas partes desse programa que está dentro ali, que está organizado, que está separadinho. Mas cadê? Onde é que eles estão? Ele tem que estar dentro do begin. Na linha 6 eu abri o begin do programa. Eles têm que estar aí dentro, tá? Então vamos lá, vamos colocar eles então. Olha o que eu estou fazendo. Estou iniciando um novo programinha, um subprograma dentro do programa maior. Só que como ele está aqui dentro, eu não vou chamar ele de program, eu vou chamar ele de procedure. Porque ele é uma subrotina, tá? Program é a grande rotina, é o grande algoritmo. E agora eu estou iniciando um pequeno algoritmo aí dentro. Então eu tenho que dar um nome para ele. Da mesma maneira que para o principal algoritmo eu dou nome, Program Calculadora, na linha 1. Na linha 28 também eu chamo de Procedure e dou nome para ele, somar. Agora, o que é isso que vem após? Vamos voltar para a linha 20? 20, 21, 22, 23. Vamos ver o que tem lá. Na linha 20, quando eu chamo a case 1 somar, eu tenho entre parênteses N1 e N2. Agora vamos para a linha 28. Na linha 28 eu tenho Procedure somar, e aí eu tenho num1 e num2, do tipo numeric. Isso aí é o seguinte. Num1 e no 2, do tipo numeric, são parâmetros. O que é um parâmetro? Parâmetro é um meio que faz com que permite que uma procedure receba valores de quem chamar essa procedure. No caso, na linha 21, eu estou chamando a procedure somar, ou seja, eu estou delegando a essa procedure uma tarefa. Eu estou solicitando que ele faça aquela tarefa para a qual ele foi destinado, que é o código que vai estar lá dentro, que nós vamos ver agora daqui a pouco, tá? Muito bem. Toda vez que eu falo para uma procedure fazer algo, muitas vezes, toda vez não, na maioria das vezes, eu preciso dar informações para essa procedure, porque ela vai utilizar lá dentro. Vamos fazer novamente um paralelo com a vida real aqui. Digamos que somar fosse o seu office boy. O office boy ele vai no banco, ele vai no correio, tá? Toda vez que eu chamasse esse office boy, eu teria e falasse para ele assim, vai em tal lugar, eu teria que dar para ele as coisas, ou o dinheiro, ou o documento, ou a carta, enfim, ou simplesmente a informação que ele precisa para poder fazer aquela atividade, para poder ir lá e fazer. Se ele vai depositar o dinheiro no banco, ele precisa do número da conta, ele precisa da agência, do banco onde ele vai fazer o depósito, né? O valor que ele vai depositar e assim por diante, tá? Da mesma forma aqui, procedure somar, ele vai somar dois números, ele precisa desses dois números. Então na linha 20, quando eu chamei somar, eu peguei os dois números
que eu sei que eles estão guardados em N1 e em N2, e entreguei para somar. Na linha 20, eu estou falando para ele o seguinte, olha, some N1 e N2. Na linha 28, por outro lado, eu tenho dois parâmetros, que é num1 e num2, que estão em rosa, que eles vão receber esses valores. Então, entenda como se fosse duas mãos. A mão da pessoa que está diante do office boy, dizendo para o office boy, vai no banco. A mão se estende, na linha nova eu tenho N1 e N2 como sendo a mão estendida para o office boy, dizendo, olha, está aqui o dinheiro, está aqui o papel com os dados da conta para você depositar. E na linha 28 já é o office boy estendendo a mão e pegando no 1, por exemplo, né, o dinheiro, e no 2 os dados da conta para fazer o depósito. Tudo bem? Então funciona mais ou menos assim. Aliás, exatamente assim. Tá? Então quando eu chego na linha 20, né, que eu chamo somar, o programa para ali e aguarda que a procedure somar execute tudo o que ele tem que fazer, para depois ele prosseguir para a linha 21, para a linha 22 e assim por diante. Então nesse instante ele vai esperar. E o que é que o soma vai fazer? Como ele vai receber dois números, um vai estar em no1 e o outro em no2, na linha 28. Bom, eu vou abrir uma declaração de variáveis, porque esse é um subprograma, então posso fazer declaração de variáveis aqui, tudo bem? Igualzinho o mesmo sistema do programa. Criei uma variável chamada soma, do tipo numeric. Por quê? Essa variável vai guardar a soma desses dois números, tudo bem? Aí eu inicio esse subprograma, ou seja, essa subrotina, tá? Ou essa procedure, como queira chamar, begin. Já vou fechar ela aqui na linha 36, end. Então esse programinha começou na linha 28 e terminou na linha 36, tudo bem? O que ele vai fazer? Soma, recebe num1 mais num2. Então ele vai simplesmente fazer a soma desses dois números, tudo bem? E aqui, como é didático, tá? Eu quebrei a regra do que eu falei lá atrás. Lá atrás eu disse que é preciso a gente especializar ao máximo uma procedure. Nesse caso eu não especializei ao máximo não, tá? Eu estou somando e já estou exibindo na tela aqui. Por quê? Porque eu não teria espaço aqui suficiente para mostrar isso para vocês, para caber tudo isso aqui, tá? O correto seria essa procedura de somente somar. E eu tenho uma outra procedura que iria exibir o resultado, seja da soma, seja da divisão, e ficaria mais complexo para você entender isso aqui, tudo bem? Então eu coloquei dentro do somar, eu coloquei tanto a soma em si, que está na linha 32, como também a exibição na tela. Então show, a soma dos dois números é, e aí barra barra soma. Essa barra barra pipe, né? Ela emenda, né? Ela concatena esse texto, a soma dos dois números, com o valor que está na variável soma. Se tiver um valor, se o valor for 20, por exemplo, vai ficar assim: a soma dos dois números é 20. Tudo bem? Na linha de baixo, tecla Enter para voltar, e depois na linha 35, né? Read key, ou leia a tecla, tá? Passando literalmente para o português, seria leia a tecla. O que é isso? É uma pausa, ele vai ficar pausado ali até você pressionar a tecla. Pressionou a tecla, ele prossegue, tá? Então o que está acontecendo aqui, ó? Na linha 20, eu chamei a função. Ele executa desde a 28 até a 36, ali na linha 20 ele tá aguardando, né, o somar ser executado. Depois que eu executo o somar, daí ele prossegue, ou seja, ele permanece lá dentro do while, eu estou dentro do while. Ele vai para o case 2, não é 2, porque já foi 1. Case 3 também não é, ele não faz nada. Case 4 também não é, vai embora. A gente select, and if, and while, aí volta para a linha 7. O while é a opção diferente de 5. Nesse caso ele é diferente de 5 ainda, porque ele está com o valor antigo, né? Que eu digitei, digamos que eu tenha digitado 1, está com 1 ainda. Então ele limpa a tela de novo, ele repete todo esse código, como eu falei que é um loop infinito, né? Infinito não, é um loop até que a opção seja igual a 5. Então ele vai montar de novo ali, vai para a linha 15, que é o read opção, né? Vai aguardar de novo até que uma hora o usuário vai digitar o número 5, ele vai sair do programa. Por que ele vai sair do programa? Porque simplesmente, quando ele digita 5, ele vai para a linha 16 e ele verifica que não é maior que 0 e nem é menor que 5, ou seja, é igual a 5, tudo bem? Então ele não vai entrar no if, tá bom? Vai bater no end while, vai na linha 7, aí ele verifica, é diferente de 5? Não, porque agora é igual a 5. Então ele não tem mais o que fazer aí dentro dessa estrutura. Nessa estrutura que começa na linha 7 e termina na linha 25, end while, não tem mais nada o que fazer. Como depois da linha 26 eu não tenho mais nada a não ser subrotinas, então
ele vai direto, ele pula todas as subrotinas, tá? Porque as subrotinas só podem ser executadas se for chamada, como está na linha 20, na linha 21, na linha 22, na linha 23, só se for chamada. Ou seja, do jeito que ele vai executando o código, se ele chegar na linha 26 e não tiver mais o que ficar aí dentro do while, né? Tiver que prosseguir, quando ele bater na linha 28, ele vai ver que é uma subrotina. Ele não vai fazer, porque ninguém chamou. Ele vai procurando algo que seja, que faça parte desse corpo principal, tá? Como ele não vai encontrar, ele vai finalizar o programa, tá? Bom, o que é que eu tenho mais aqui, né? Eu vou repetir o mesmo, algo bem parecido com o que está entre a linha 28 e a linha 36, só que agora para subtração, ó. Agora aqui a subrotina que vai subtrair. Ela é igualzinha a somar, igualzinha. O que eu mudei ali foi que na variável eu chamei a variável de subtração, que é a que vai guardar o resultado da conta. Na linha 45 tem um erro ali que eu cometi, tá? Que subtração está recebendo no 1 mais no 2, né? Mas na verdade seria subtração recebe no 1 menos no 2. Agora eu tenho a multiplicação, a procedura que multiplica e a procedura que divide. E depois o end na linha 70, que está fechando o begin na linha 6. Então veja que todos os procedimentos, né, as subrotinas, ficaram dentro do corpo do programa. Tá certo? Então é isso daí. Eu acho que ficou claro. Se ficou alguma dúvida, deixe os seus comentários no YouTube ou envie um e-mail para mim e nós vamos tentar resolver aí e tirar as suas dúvidas, tudo bem? Bom, aqui é só um box aí para destacar, né, cada um dos procedimentos. Eu coloquei aqui para você ver que são pequenos programas dentro de um grande programa, de um programa principal. Eu agradeço, né, por vocês terem assistido essa videoaula e espero que isso venha ajudar vocês aí no estudo de lógica de programação. Muito obrigado. Tchau, tchau.